Aqui nós vamos falar hoje sobre a Cinemateca Brasileira. Eu quero que você assista agora comigo um VT e depois a gente vai conversar para aprofundar esse assunto. Vamos. A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação de toda a produção audiovisual brasileira. Desde 1940, desenvolve atividades em torno da divulgação e da restauração de seu acervo, com cerca de 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema brasileiro. Entretanto, sua situação é trágica. Inúmeros tesouros guardados no maior acervo de imagens em movimento da América do Sul estão em risco de desaparecer por falta de financiamento. A Cinemateca tem contado com outros tipos de ajuda financeira, que através do SPCine e da Câmara de Vereadores de São Paulo, tem pago uma equipe de segurança no local, além de algumas contas atrasadas. A situação da Cinemateca Brasileira é desesperadora. Vamos conversar mais sobre esse importantíssimo símbolo cultural agora, no nosso Papo Reto. Muito bem, gente, é importante a gente conversar sobre isso, porque realmente, como foi lembrado, são tesouros que estão guardados ali, né, da cultura, do cinema nacional, e a gente sabe que grande parte desse acervo está em rolo, não foi digitalizado. Isso é vulnerável porque pode estar sob a ação de fungos, de umidade. Isso é muito sério mesmo. Eu vou conversar agora, gente, com o Humberto Neiva. O professor Humberto Neiva é coordenador, professor, cineasta, coordenador do curso de cinema da FAAP, professor de graduação em cinema na FAAP também. Ele é apresentador e produtor do programa Cine Zero na Rádio Antena Zero, apresentador e criador da página H Cinéfilos no Instagram, mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, ECA USP, especialista em Master da Tecnologia Educacional pela FAAP, coordenador do Programação de Circuito Espaço, Circuito Itaú de Cinema pelo Brasil, coordena o curso de pós-graduação de Gestão e Produção de Negócios Audiovisuais na FAAP, e olha, ele é um currículo invejável. Seja bem-vindo, professor Humberto Neiva. Muito obrigado de estar com a gente aqui. Obrigado de dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui na Rede Vida. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Muito obrigado pelo convite, padre. É um prazer estar aqui conversando com você sobre cinema, que é aquilo que eu mais amo fazer. E, logicamente, conversar sobre esse tema que é um pouco triste, né? Mas que nós temos sempre que falar para que as pessoas conheçam, saibam o que está acontecendo na Cinemateca. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Olha, a gente fica muito honrado com a presença do senhor aqui, professor. Nosso programa, nós temos um quadro só dedicado ao cinema aqui também. Toda semana a gente indica um filme, né, apresenta, porque a gente gosta muito de cinema. E ter alguém que entenda como o senhor, isso é muito bom. Mas para a gente introduzir o assunto, professor, né, eu queria que mais ou menos a gente retomasse. Qual que é a importância da Cinemateca aqui para o Brasil, não só para São Paulo, a Cinemateca está no Brasil, mas para o Brasil e a história do cinema brasileiro, professor? Olha só, a Cinemateca é um acervo absurdamente grande, né, que nós temos de várias questões, sei lá, várias peças, né? Tem cinemas, livros, e ela não é só importante para o Brasil, ela é importante para o mundo, né? Ela é importante para todo mundo. Todas as pessoas, nós queremos às vezes fazer alguma pesquisa sobre algum cinema, sobre algum filme, sobre alguma cinematografia mundial, nós vamos na Cinemateca daquele país. Ao mesmo tempo aqui, se alguém de fora está querendo conhecer um pouco mais sobre o nosso cinema, tem que ir na Cinemateca também para pesquisar. E a importância é infinita, porque ali está a nossa memória audiovisual. Não só cinemas, mas livros, matérias, cartazes, jornais em película. Então, nós temos ali um acervo que é o maior da América Latina, para você ter uma ideia. Então, não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande, importante para a nossa memória, porque você sabe que o Brasil e qualquer país precisa de memória para crescer. Nós precisamos saber do passado para construir o futuro. Então, é uma
um acervo muito grande, muito importante. Infelizmente está fechada, mas nós estamos lutando para que ela possa reabrir, porque tem muita coisa ali que tem que ser preservada, cuidada, com todo carinho, com algumas questões técnicas que fechada pode sumir, pode acabar. Professor, o que aconteceu para chegar nesse caos? Porque, na verdade, a Cinemateca é o quê? É uma autarquia, é uma fundação, ele é ligado ao Estado, ligado ao governo federal. O que aconteceu, professor? A Cinemateca ela foi criada em 40, como o próprio vídeo falou, era um clube de cinema pelo Décio de Almeida Prado, o Antônio Cândido, uns intelectuais da época criaram, aí foi fechada. Em 1940, eles abriram em 40, em 41 foi fechada por causas políticas, em 46 tem a segunda abertura desse clube de cinema, depois ela é vinculada, aí começa a se chamar Cinemateca, ela é vinculada ao MAN, e em 1956, mais ou menos, ela foi desvinculada do MAN e passou a ser uma cinemateca, né? Sofreu 4 incêndios, né? Infelizmente, até 2018 teve um incêndio. E ela é uma fundação, ou seja, ela tem a Associação dos Amigos da Cinemateca que controlam o dinheiro que é federal. Então, é um dinheiro que vem, é um contrato assinado pela Fundação Roquete Pinto com a Secretaria do Audiovisual, certo? Porque ela foi incorporada à Secretaria do Audiovisual em mais ou menos 2016, por aí. Então, ela é uma fundação que precisa da verba federal para sobreviver. Nesse último governo não foi assinado esse acordo entre a fundação e a Secretaria do Audiovisual, então ela acabou sendo fechada, né? Ela tem, o governo fala que está cuidando de tudo ali dentro, mas a gente fica muito preocupado porque não está aberta, a gente precisa ver se realmente estão sendo cuidado, o acervo está sendo cuidado. A Regina Duarte foi chamada ano passado para assumir a Cinemateca, mas acabou que houve alguns problemas, e aí ela acabou saindo e não continuou, e aí a decisão federal foi, o Ministério Público Federal entrou com um processo para que reabrisse, para que voltasse a verba para a Cinemateca, mas não foi, o juiz não aceitou, alegando que tinha um cuidado federal lá, mas não está tendo, tanto que algumas fundações aqui de São Paulo estão colocando segurança, pagando algumas contas que estão atrasadas, mas ela está fechada, e fechada é um problema muito grave, porque ela está se deteriorando, né? Porque ela precisa de uma temperatura única. Nós temos filmes ali em película, filmes em nitrato e acetato. Nossa. Nitrato ainda é muito mais inflamável, né? Então, ela está nessa situação, ela não... O secretário de Cultura, que é o Mário Frias, ele não tomou nenhuma providência para que ela, já que a Secretaria do Audiovisual é ligada ao Ministério, né, a Secretaria da Cultura, mas não houve nenhum acordo e, infelizmente, foi fechada. Gente, é um absurdo, porque nós temos a maior cinemateca, maior acervo de cinema da América Latina, que não está funcionando porque o governo não manda dinheiro, e o governo fala que está cuidando, só que a razão de ser de uma cinemateca não é ser um local fechado que alguém cuide, mas ser um local aberto para que as pessoas usufruam. É um contrassenso bárbaro. Mas, professor, eu vou pedir o senhor licença só para eu fazer uma chamadinha aqui e já volto para a gente continuar conversando. Mas muito obrigado mesmo. Olha, muito esclarecedor, acho que interessante, explicando para a gente de uma forma muito clara tudo o que está acontecendo. Eu estou conversando sobre a Cinemateca com o professor Humberto Neiva, coordenador, professor e cineasta. A gente está falando sobre essa situação dramática. Ô, professor, eu já sabia mais ou menos pelas notícias, mas depois que o senhor trouxe, eu fiquei muito mais preocupado com tudo isso que está acontecendo. Qual que seria, vamos supor, um cenário muito, muito pessimista, caso venha a se perder? O senhor lembrou aí, são materiais frágeis, porque são coisas de muito tempo, né? Coisas de celulóide, nitrato, muito frágil. Vamos supor que, de repente, tudo isso se perca. O senhor pode, mais ou menos, mensurar, né,
todo o prejuízo que isso pode ter para a cultura no Brasil, professor? Olha, padre, essa pergunta até me causa uma tristeza tão grande, porque é uma perda imensurável. A gente não pode, eu não tenho nem como falar, eu fico Sim. até triste quando essa pergunta vem, porque vai ser uma catástrofe, né? Quer dizer, a memória do cinema brasileiro, a memória do audiovisual brasileiro está lá. A memória do país está lá, porque lógico que isso tudo anda paralelo, né? Se eu estou falando sobre algum tema em algum determinado filme, estou falando do meu cotidiano, da minha vida, da minha cultura, da minha cidade, do meu país. Então, se a gente perde tudo isso, e tem grandes chances, porque, como eu falei, o material que está ali é muito inflamável, Sim. Se você não tiver um cuidado muito grande, ele pode sim ter um grande incêndio, como já tiveram 4, né? Pelo mau uso, pelo mau cuidado. Abandonado, e você passa lá, você sente um cheiro de vinagre, porque esses nitratos, o fungo, né? Dá um fungo muito grande também, e fica aquele ar cheirando, a gente brinca até no cinema, aquele cheiro avinagrado. Sim. Então, isso já está acontecendo. Ao passar em frente à Cinemateca, você já sente esse cheiro. Então, isso é muito grave, porque a qualquer momento isso pode entrar em combustão e, de repente, aquilo tocar fogo. Então, a nossa memória, a memória sua que está assistindo o programa, a memória do seu amigo, a memória do país está ali. Então, se acontecer alguma coisa, é uma perda imensurável, uma perda que a gente não tem retorno para recuperar. Professor, eu pergunto agora para o senhor como um cineasta, pesquisador e cientista na área. Essa situação é reversível? De repente, há alguma saída, privatizar, alguma empresa assumir, ou então o Estado assumir novamente? Existe alguma saída que a gente possa ver? Eu acho que saída sempre tem, né? Se a gente for, lógico, correndo contra o tempo o mais rápido possível, de ter uma assembleia, uma reunião do meio artístico, do meio do audiovisual com o governo, para novamente se chegar a um acordo, para que ele assine esse contrato, né, entre a Fundação e a Secretaria do Audiovisual. Então, a gente precisa que o governo, porque isso é bom também para o governo, né? Quer dizer, a nossa memória está ali, a memória do próprio governo está ali. Então, eu acho que sim, é reversível se nós corrermos, né? Se tiver esse acordo, ou, em último caso, a privatização, mas isso também precisa de uma atuação do governo para que isso ocorra, né? Quer dizer, não é da noite para o dia que alguém vai pegar a Cinemateca e coordená-la e botar para frente. Precisa de acordos, reuniões, e é uma fundação que está ligada e sempre foi ligada ao governo federal, porque a nossa cultura sempre é muito ligada às questões políticas e à questão federal. Então, claro que é reversível, se nós obtivermos esse acordo, esse contrato assinado, ou assinar esse contrato da maneira mais rápida possível. O que a gente não pode é esperar muito, porque ao esperar muito a gente está correndo um grande risco, nós estamos entregando a sorte ao léu. Então isso é muito complexo, isso é muito difícil, e se tiver grandes chuvas isso também pode agravar a situação, porque ela não está sendo, a Cinemateca precisa de uma manutenção diária em todos os seus segmentos, não só na questão, mas estrutural também. Então, é reversível, mas a gente tem que ser rápido, porque se espera muito, a gente pode ter uma tragédia que aí sim vai ser irreversível. Professor, eu queria agradecer muito o senhor, muito. Eu quero que o senhor volte aqui para a gente conversar sobre cinema, sobre coisas bonitas do cinema, né? Hoje a gente tinha que falar sobre esse assunto, que é importante alertar o Brasil todo para esse perigo e para esse descaso, sobretudo descaso, na verdade. Mas muito obrigado mesmo, quero agradecer. E eu quero, olha, gente, pedir vocês, vamos lá seguir no Instagram, atenção, @Humberto Neiva, no Instagram, @Humberto Neiva. Mas tem no Instagram também
para quem gosta de cinema, atenção, @HC, atenção, Néfilos, HC Néfilos, né? No Instagram, para a gente estar por dentro do cinema, como de modo geral, a sétima arte aí, de uma maneira muito fundamentada. Professor Humberto Neiva, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, né, por nos ter ajudado a pensar, a refletir e a buscar caminhos. E parabéns pelo seu programa, por reviver essas questões do audiovisual, de trazer o audiovisual para o público, isso é fundamental, e falar sobre esse assunto que é tão triste, mas necessário e urgente. A gente tem que reabrir a Cinemateca, a Cinemateca é para o povo, para as pessoas verem, assistirem, pesquisarem, porque nós precisamos da nossa memória. Então, muito obrigado pelo convite, eu queria muito agradecer à Rede Vida por esse convite, estarei presente quando vocês quiserem para a gente conversar sobre outros assuntos, sobre cinema, será um maior prazer e, novamente, muito obrigado. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. É a coisa mais absurda do mundo. Nós temos um museu, na verdade, é um museu. A coisa mais absurda do mundo, ele está fechado porque não tem verba federal. Não tem verba federal. Está fechado porque não vai cuidar da cultura, de um patrimônio, né, que é histórico e que é cultural. O que aconteceu com esse país? O que aconteceu com esse país? O que aconteceu?